Nessa aula, nós vamos configurar o proxy transparente com interceptação HTTPS/SSL no pfSense. A interceptação HTTPS/SSL é utilizada para filtrar HTTPS. Não basta apenas habilitar, é necessário que a gente baixe um certificado para o cliente, de forma que o proxy squid possa atuar como um man in middle, certo? O primeiro passo vai ser a gente criar um certificado no nosso pfSense. Nós vamos vir aqui em System, Search Manager, certo? Esse certificado aqui é utilizado pelo OpenVPN, então a gente vai ignorar ele. A gente vai clicar aqui para criar um ADD, um novo certificado, certo? E o nome desse certificado que a gente vai utilizar vai ser proxy. E o método dele vai ser esse aqui mesmo. O tamanho da chave. O algoritmo que a gente vai utilizar vai ser o SH256. Lifetime aqui em dias vai ser 3.650, que é o tempo de expiração da chave em dias, certo? Aqui o common name a gente pode deixar internal-ca mesmo. Essa opção aqui a gente vai informar o código do país, certo? No meu caso aqui é BR, Brasil. Aqui o nome do estado, no meu caso é Roraima. Aqui o nome da cidade, no meu caso é Boa Vista, certo? Organização, vocês podem colocar qualquer nome aí, vou colocar Professor Proclo. E aqui é como se fosse o departamento, vou colocar TI, certo? Vamos salvar. O nosso certificado está criado já. Agora a gente vai clicar nessa opção aqui, ó, Export CA, para baixar o certificado. Baixou o certificado. Vamos instalar o certificado. Tá, eu vou deixar essa opção aqui, usuário atual mesmo. Aqui, ó, é muito importante que a gente deve selecionar essa opção de colocar todos os certificados no repositório a seguir. E esse certificado, ele tem que estar sempre nesse repositório aqui, ó, Autoridade de Certificação Raiz Confiável, certo? Se ele não tiver neste repositório, a configuração não vai funcionar corretamente, certo? Então, se vocês instalarem sem querer em outro repositório, basicamente vocês vão ter que criar ou excluir o certificado, né? Ou então vocês criam outro certificado aí e instalam na pasta correta. E instalam no repositório correto, certo? Vamos dar OK aqui, ó. Autoridade de certificação raiz confiáveis. Avançar. Concluir. Aqui ele está perguntando se a gente deseja instalar o certificado mesmo. Confirmar, sim. Ó, a importação obteve êxito. Tá, agora nós vamos vir aqui em Service. Squid Proxy Server. Ó, o proxy transparente já está configurado, já está habilitado e está marcado para a gente utilizar na interface LAN, que a gente fez isso na aula passada. Agora a gente vai trabalhar com a interceptação HTTPS aqui, certo? Essa primeira opção aqui a gente vai marcar para ativar a filtragem SSL, certo? Aqui em SSL MITM Mod, a gente vai selecionar essa primeira opção aqui mesmo, certo? Se vocês quiserem saber mais sobre as outras opções, ele vem explicando aqui. Aqui seriam as interfaces que a gente vai utilizar a interceptação HTTPS. Certo? A gente pode selecionar mais de uma interface segurando o Ctrl, certo? Mas nessa aula a gente vai utilizar apenas na interface LAN mesmo. SSL Proxy Port. Esta é a porta que o servidor de proxy irá escutar para interceptar o SSL, enquanto estiver utilizando o proxy transparente.
certo? A porta padrão é a 3129. A gente vai deixar no padrão mesmo, não vamos alterar. Aqui em SSL Proxy compatibilidade, o modo de compatibilidade, a gente vai deixar um Modern mesmo, certo? Tem duas opções aí, vocês podem ver mais sobre eles aqui. Aqui nesta opção, a gente vai deixar 2048 mesmo, que é o default, certo? Os parâmetros DH, eles são usados para trocas de chaves DH temporárias, certo? E melhoram a segurança, permitindo o uso de cifras DHE. Aqui nesta opção CA, a gente vai selecionar o certificado que a gente acabou de criar na aula passada e instalou no nosso computador, certo? O nome do nosso certificado é Proxy. Lembrando, pessoal, que vocês terão que instalar esse certificado aqui em todos os computadores que vão utilizar a interceptação HTTPS, certo? Se vocês não instalarem esse certificado, o site HTTPS não vai abrir. Aí, para facilitar a vida de vocês, aí, vocês podem utilizar uma GPO, por exemplo, para fazer a instalação em todos os computadores. Ou se for uma rede pequena, vocês podem também instalar de um por um. Vai depender da realidade de vocês aí. E também é o seguinte, para celular fica um pouco complicado. O que eu recomendo vocês fazerem no caso de celular? Vocês vão, no caso de rede Wi-Fi, né? Vocês vão criar uma nova rede, certo? Apenas para o Wi-Fi. E aí nesta rede vocês não vão utilizar esse tipo de proxy, a interceptação HTTPS, certo? Vocês podem criar uma rede para celular e nessa rede vocês vão bloquear apenas sites transparentes. Ou então vocês vão utilizar o proxy WPAD. Enfim, vai depender do cenário de vocês aí, da realidade de vocês. Só que dessa forma que a gente vai utilizar, para você instalar certificado no celular fica complicado. E aqui é o número de SSL, certo? De certificado, né? Para iniciar. Pode ser aumentado em ambientes ocupados. O padrão é 5, se a gente não alterar nada, certo? Se for uma rede grande, vocês podem aumentar este valor aqui. E aqui nessa opção aqui de Remote Cert Shakes, a gente vai marcar essa primeira opção. E aqui no Certificate Adapt, nós vamos marcar essa segunda opção aqui, certo? Not before. Então assim, as opções aqui do HTTPS já foram configuradas. Nós vamos salvar. Lembrando, pessoal, que utilizando a interceptação HTTPS, vocês podem ter problemas com alguns sites, certo? E assim, ó. Tá, vamos primeiro testar o bloqueio aqui, né? Como a gente sabe aqui na nossa CL, o site do Facebook e do Professor Procno estão bloqueados. O do Professor Procno vai continuar bloqueado. E o do Facebook, que estava acessando, se eu tentar acessar ele agora... Certo, pessoal. Como vocês podem ver aqui, o site do Facebook também está bloqueado, ó, o site HTTPS. Se eu tentar acessar o site do YouTube aqui, ó, ele está acessando normalmente. Certo? Vou tentar acessar um site aqui, por exemplo, da Steam, que a gente utilizou em aulas passadas. Ele é um site HTTPS também. Está acessando normalmente, né? Aí eu vou, por exemplo, copiar o domínio dele aqui. Vou vir aqui na blacklist, né? Eu vou informar o domínio dele. Salvar. Se eu voltar aqui no site e atualizar a página, está bloqueado. E é um site HTTPS. Certo? Então, utilizando essa forma da interceptação SSL, vocês podem bloquear sites HTTPS. Um exemplo que eu vou dar para vocês também é o seguinte. Eu posso vir aqui em Fire alias e eu vou criar um alias, por exemplo, com o nome BPass. Certo? O tipo dele vai ser host. E, ó, sites que ficam de fora do proxy transparente. E eu posso colocar, enfim, alguns domínios aqui. Geralmente a gente vai ter problema com sites de banco. Certo? Vou salvar aqui, aplicar. E aí eu vou vir aqui em Services, Squid Proxy Server. E aqui nessa parte aqui, ó, do proxy transparente, tem a opção BPass Proxy
for destination IPs. Então eu vou colocar um alias aqui. Se for só um site, enfim, eu posso colocar os sites aqui separando por ponto e vírgula, ou eu posso criar um alias. Eu acho mais cômodo criar um alias para isso, certo? Então com essa configuração que eu fiz aí, basicamente eu estou deixando de fora do proxy o site da Steam. Ele vai acessar normalmente. Ele está bloqueado na minha blacklist, certo? Só que eu estou deixando ele de fora do proxy. Então ele vai acessar normalmente. Só para vocês entenderem essa questão aí de alguns sites que vão dar problema, eu posso deixar de fora do proxy que eles vão funcionar corretamente. Certo? Deixa eu fazer um teste aqui, se eu acho algum arquivo PDF. Qualquer arquivo PDF aqui, só para testar. Ó, como vocês podem ver, ó, o arquivo está sendo bloqueado, está negado. Isso aqui é referente à configuração que a gente fez aqui em ACLs. Ó, eu estou bloqueando qualquer arquivo que termine com .pdf, certo? Só que assim, essa questão desse bloqueio aqui, ele vai funcionar de acordo com o nosso proxy também. Se eu estiver utilizando só o proxy transparente, ele vai bloquear só sites HTTP. Se eu estiver utilizando a interceptação SSL, vai bloquear HTTP e HTTPS. Outro exemplo que eu tenho para dar para vocês também, que eu não mostrei, é a questão do tráfego em MGMT. Por exemplo, aqui eu posso vir aqui. Eu vou limitar a minha velocidade de download para 50 KB por segundo. Deixa eu fazer um teste aqui. Com a velocidade atual, que a minha internet está um pouco lenta hoje. Falei que está lenta a internet. Ó, eu estou baixando a 200, 300 kbps por segundo, certo? Deixa eu cancelar aqui. E eu vou botar aqui o limite para 50. Vou botar para baixar de novo. Vamos ver se ele vai limitar agora. Ó, ele está baixando abaixo de 50, certo? Então, só para mostrar para vocês a questão do tráfego MGMT, que eu só mostrei na teoria, mas a gente não chegou a testar, né? Lembrando, pessoal, esse site aqui do Debian, ele utiliza HTTPS e o download é feito em um link HTTPS. Se eu estiver utilizando só o proxy transparente sem a interceptação SSL, ele não vai limitar. Ele só vai limitar se eu estiver utilizando a interceptação SSL/HTTPS. Certo? Espero que fique bem claro isso para vocês aí. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.